Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Danilo Soares e quero apresentar a vocês mais uma das curiosidades bíblicas. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Venha compartilhar, venha se inscrever e que Deus os abençoe. Quero trazer o significado da palavra blasfêmia. Esta palavra ela aparece 20 vezes, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Muitas pessoas acreditam que o pecado imperdoável, o pecado de blasfêmia. Mas o que significa então a palavra blasfêmia? Tanto no grego, tanto também no hebraico. A palavra blasfêmia, ela tem vários significados. A palavra blasfêmia, ela tem o seu significado dentro do contexto. A palavra blasfêmia quer dizer calúnia, defamação, mentira ou desprezo. E isso significa a palavra blasfêmia. Quando lemos em várias traduções a palavra blasfêmia, mas ela tem o significado próprio no Antigo Testamento. Nós vemos em Levítico 24:15, ali Deus ordena que era para ser retirado, sim, do arraial, todos aqueles que blasfemassem o teu nome, que desprezasse o seu nome, zombasse do seu nome. Isto é o que significa a palavra blasfêmia. Então, no Antigo Testamento, já se falava do pecado que era imperdoável. Todos os pecados do Antigo Testamento, o qual era apedrejado, ou era queimado, tirado fora do arraial, ou que era morto fora do arraial, era pecado imperdoável no Antigo Testamento. Então existia pecado imperdoável no Antigo Testamento. Em Levítico 24:15, nos apresenta um dos pecados imperdoáveis. O adultério era um dos pecados imperdoáveis. A blasfêmia ou desrespeito ao pai e mãe era um pecado imperdoável. Deus não aceitava esses pecados. Deus mandava tirar fora do arraial e apedrejar e queimar. Isto era uma ordenância de Deus. Então o pecado de blasfêmia já era um pecado imperdoável no Antigo Testamento, onde as pessoas defamavam o nome de Deus, desprezavam o nome de Deus, zombavam do nome de Deus. Isto era um desrespeito à lei e às ordenâncias de Deus no Antigo Testamento. Então, quando uma pessoa ela cometia um pecado, os pecados perdoáveis, entre aspas, na Bíblia, porque o pecado não era totalmente perdoado com o derramamento do sangue de animais, mas apaziguava a ira de Deus. Todos estes pecados era perdoável quando sim, derramava o sangue dos animais no altar ali. Todos esses pecados eram perdoados por Deus. Mas existia pecado, tanto na antiga aliança, que era um pecado imperdoável. O adultério, o homicídio. Aquele que matava também era sim ceifado as suas vidas, porque era um pecado imperdoável. E um pecado imperdoável era a blasfêmia contra o nome de Deus, o desrespeito ao nome do nosso eterno Deus. Então nós vemos em Lucas capítulo 12, versículo 10, uma passagem que Jesus estava fazendo um grande milagre, mas os escribas e fariseus acusaram Jesus de estar fazendo aquele milagre pelo Deus Benzembu, que era o Deus mosca, o Deus cananita. Então aqueles sábios de Israel acusavam Jesus de tal ato, fazendo milagre pelo poder desse Deus de Cananeia, o Deus cananita, o Deus mosca. Então nós vemos, Jesus ele refere dizendo, a blasfêmia
contra o Filho do Homem há perdão. Então a blasfêmia contra não só Jesus, mas contra um homem, uma mulher, um ser humano tem perdão, que é o pecado de desprezo, pecado de maldizer, o pecado de mentir, o pecado de calúnia contra um homem, contra o Filho do Homem, que é o próprio Jesus, seria perdoado. Mas Jesus disse, o pecado imperdoável, nem aqui, nem no outro século, nem no século vindouro, era o quê? A blasfêmia contra o Espírito de Deus. Então, o que é a blasfêmia contra o Espírito de Deus? O Espírito de Deus, segundo o conceito, se você acredita ou não, o Espírito Santo é a manifestação ativa de Deus, os milagres de Deus presentes no Antigo Testamento. Então nós vemos que até mesmo as pessoas que acreditam na Trindade, há uma hierarquia. Primeiro o Pai, que é superior ao Filho, né? Segundo o Espírito Santo, que é uma força ativa de Deus que faz parte da terceira pessoa da Trindade, e o Filho, que é a segunda pessoa da Trindade. Então há uma hierarquia. Para que a gente podemos assim entender este pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, o ato de blasfêmia contra o Espírito Santo é o desrespeito às obras e os feitos de Deus. Então, o ato de pecar contra o Espírito Santo não tem perdão nem aqui, nem no porfim, nem no século presente. É o que? O desrespeito às manifestações de Deus. Então, Jesus estava dizendo que a blasfêmia contra ele seria perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito de Deus, a ação de Deus, não seria perdoado. Então aquelas pessoas estavam blasfemando, aqueles escribas e fariseus, os doutores da lei, blasfemando, né? Atribuindo todo o poder e autoridade de Jesus aos espíritos, desprezando sim a autoridade máxima de Deus, a manifestação de Deus. Então, isto é o pecado imperdoável, o pecado de blasfêmia. Blasfêmia significa desrespeito, blasfêmia significa calúnia, blasfêmia significa desrespeitar, desonrar a manifestação de Deus, o poderio de Deus. Este pecado é um pecado imperdoável. Em Hebreus, também, a carta aos Hebreus nos esclarece o que é a blasfêmia contra o Espírito de Deus, é o desrespeito. Em Hebreus capítulo 6, também nos explica. Pecado imperdoável, o escritor aos Hebreus nos dá um breve comentário também o que é o pecado imperdoável. É quando o ser humano volta ao seu pecado, às suas iniquidades e despreza a grandeza e o poder do sacrifício do Messias, voltando às práticas, crucificando Cristo novamente, desprezando o seu sacrifício, desprezando a sua obra no Calvário. Isso é uma blasfêmia, isso é um desrespeito. Então, nós vemos que este pecado se torna um pecado imperdoável quando o ser humano volta ao seu pecado novamente, sendo ele conhecedor de todos os feitos de Deus. Se você gostou desse vídeo, venha compartilhar, venha se inscrever e que Deus vos abençoe.